Descubra quem é você no mundo espiritual. Esse vídeo está sensacional. Ele vai abrir o seu entendimento concernente às coisas espirituais e você vai descobrir, através do que nós vamos falar e mostrar aqui, qual a sua posição no mundo espiritual. Você é conhecido no mundo espiritual? Na palavra de Deus, nós vamos mostrar exemplos claríssimos aqui para que você aprenda isso e venha se posicionar para que a sua vida ela seja diferente. Todo mundo quer resultado, todo mundo quer sucesso, todo mundo quer bênção. É ou não é verdade? As pessoas desejam o Espírito de Deus, a presença dele. Você pergunta assim, por que é importante eu descobrir qual é a minha posição no mundo espiritual? Quem eu sou no mundo espiritual? Por que isso é importante? Primeiro, você precisa entender que todas as batalhas, que nós encontramos na Bíblia Sagrada, elas aconteceram no mundo físico. Mas as vitórias que aconteceram no mundo físico, elas começaram no mundo espiritual. Por isso é tão importante esse vídeo para você saber e descobrir quem você é no mundo espiritual. Porque você pode achar as respostas para muitos fracassos e decepções que você tem tido no mundo físico. Porque a vitória no mundo espiritual reflete no mundo físico. E por isso eu peço que você veja esse vídeo até o final, tá? Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo que nós estaremos postando aqui. E não se esqueça de dar o seu like. Eu queria, na verdade, fazer um acordo com você antes de nós explicarmos sobre quem é você no mundo espiritual, ou você vai descobrir, de acordo com o que nós vamos mostrar na Bíblia, eu queria que você abençoasse outras pessoas, porque eu vou abençoar você através desse vídeo, mas abençoe também os seus familiares, parentes, amigos, o grupo de WhatsApp que você tem, o grupo que você tem no Facebook. Às vezes as pessoas gostam de compartilhar tantas coisas que não acrescentam nada, é ou não é verdade? E um vídeo tão importante como esse, eu queria que você fizesse isso. Eu abençoo você e você abençoa outras pessoas também. Combinado? Bom, voltando ao nosso assunto, eu já disse o porquê é importante você descobrir quem é no mundo espiritual. Vou dar um exemplo. A batalha que aconteceu entre Davi e Golias, muito conhecido na Bíblia Sagrada, ela aconteceu no mundo físico. É ou não é verdade? Davi enfrentou Golias, essa batalha espiritual aconteceu no mundo físico. Mas antes de Davi ele enfrentar Golias, ele já tinha a garantia da vitória no mundo espiritual, por causa da sua fé. Ele disse, olha, eu vou contra ti, palavras dele ao gigante, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, ele lutou no mundo físico, mas com cobertura no mundo espiritual. E por isso ele teve a vitória. Ele foi garantido que ele ia vencer o gigante Golias no mundo espiritual. Era uma batalha, humanamente falando, uma batalha perdida, não é? Porque o gigante era muito experiente, Davi era inexperiente, humanamente falando não tinha jeito, não tinha garantia nenhuma aos olhos naturais, mas a vitória aconteceu no mundo espiritual. Uma outra prova que a vitória foi no mundo espiritual, que ele com uma pedra venceu o gigante, que com espada não era possível vencer. Então você vê o quanto que Deus trabalhou e lutou ao lado de Davi, porque no mundo espiritual, Davi era conhecido. Um outro exemplo que eu vou citar a você, Gideão. Gideão foi um homem, um juiz de Israel, e Deus o escolheu para libertar Israel da opressão. E ele, com 300 homens, foi para uma batalha para enfrentar, a princípio, 32 mil. Imagine você, 300 contra 32 mil.
Humanamente falando, uma batalha perdida. Você já ouviu alguma vez na história 300 vencer 30 mil, 40 mil, 50 mil, ainda que fosse 10 mil? É ou não é verdade? Uma batalha perdida, impossível. Mas Gideão, ele foi com seus 300 enfrentar os seus inimigos com a garantia espiritual, porque no mundo espiritual ele era conhecido. A prova que Gideão era conhecido no mundo espiritual, que Deus apareceu para ele antes da batalha e falou: olha, vai que eu garanto a sua vitória. Porque no mundo espiritual, Gideão era conhecido. Isso é muito importante. Você vai entendendo agora que você precisa descobrir quem você é no mundo espiritual, porque a garantia da vitória vem do espiritual. Vou dar um exemplo para você. Jefté. Jefté também foi um homem conhecido na Bíblia, porque ele estava lutando uma batalha que, humanamente falando, era uma batalha perdida também, tá? Uma batalha perdida. E ele, então, foi até Deus, ele fez uma oração, ele viu que ele não ia conseguir superar ou vencer aquela batalha, e ele fez um voto com Deus. Você pode conferir depois lá no livro de Juízes. Ele fez um voto com Deus dizendo: olha, se o Senhor me der a vitória nessa batalha, que eu não vou conseguir vencer fisicamente, então eu voltando para minha casa, o primeiro que sai na porta da minha casa, eu vou oferecer ao Senhor. E então, Deus deu a ele a vitória, né? Ele recebeu a cobertura da parte de Deus. No mundo espiritual, ele ficou conhecido por causa do voto que ele fez com Deus, e ele teve, então, a vitória sobre os seus inimigos. O mais interessante nessa história é que quando ele voltou para casa, ele contava que o primeiro que saísse à sua porta seria uma ovelha para ele oferecer a Deus em oferta, seria um boi, um animal qualquer, mas saiu a sua única filha. E ele honrou e cumpriu o voto que ele fez a Deus. Ele havia tido vitória sobre os inimigos porque ele fez um voto com Deus. E ele se tornou conhecido no mundo espiritual. Agora, eu vou mais além. A palavra de Deus, ela fala no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, um acontecimento extraordinário e uma grande lição para nós. A Bíblia fala que haviam 7 irmãos exorcistas que foram expulsar, libertar uma pessoa que estava possessa de um espírito maligno, de um espírito ruim. Havia um espírito ruim na pessoa e eles foram libertar esta pessoa desse espírito ruim. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler para você, Atos, capítulo 19, versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então, esses 7 irmãos, eles foram até essa pessoa que estava com um espírito ruim, um espírito maligno, e disseram assim, olha, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Sai dessa pessoa. Eles usaram o nome de Jesus, tá? Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, mandando então que aquele espírito se retirasse da vida daquela pessoa. E aí então, a palavra de Deus diz, versículo 15, mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Você viu? No mundo espiritual, eles não eram conhecidos. Então, o espírito maligno falou assim, olha, eu conheço a Jesus, porque no mundo espiritual Jesus era conhecido, é claro, não é? Conheço o apóstolo Paulo, porque no mundo espiritual o apóstolo Paulo era conhecido,
Mas aí o espírito maligno falou: quem são vocês? Eu não conheço vocês no mundo espiritual. Vocês não têm posição nenhuma no mundo espiritual. Não conheço vocês. Vocês não têm autoridade sobre mim. Vocês não têm autoridade para falar comigo. E o final dessa história, vou ler para você. E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, que de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Quer dizer, o mal espiritual prevaleceu contra eles, prevaleceu na vida deles. Por quê? Porque no mundo espiritual eles não eram conhecidos. Eu fico pensando, sabe? Tem tanta gente que fica triste porque ela não é reconhecida. Meu patrão não me reconhece, meus familiares não me reconhecem, pessoas não reconhecem o que eu faço, não reconhecem o meu trabalho. Ela quer ser conhecida nesse mundo, ela quer ter o seu nome em destaque nas praças, nos viadutos. É ou não é verdade? Na calçada da fama, talvez. Você tem que ser conhecido no mundo espiritual. É no mundo espiritual que as pessoas têm que saber de você. Porque se você for conhecido no mundo espiritual, você vai vencer no mundo físico. Você vai prevalecer no mundo físico. Aprende isso de uma vez por todas. Você precisa ser conhecido no mundo espiritual para que você possa vencer no mundo físico. Você vê que eles, por não serem conhecidos no mundo espiritual, então esse espírito maligno prevaleceu contra eles no mundo físico. E vai ver, seja por isso, que você não tem conseguido vencer batalhas, lutas que você tem enfrentado. Você precisa se tornar conhecido. Você precisa, no mundo espiritual, ter essa cobertura para que você possa vencer os seus desafios e batalhas. Aí vem a pergunta principal para nós fecharmos esse vídeo. Como, Bispo Márcio Carotti, eu posso ser conhecido no mundo espiritual? Fazendo o que fez Jefté, um voto com Deus. Aí agora, você pode fazer um voto com Ele, um voto de agradá-lo, um voto de buscar a Ele, um voto de ler a palavra dEle, um voto de abandonar o pecado, um voto de deixar as coisas erradas, um voto de andar de acordo com a palavra e a promessa dEle, um voto de fazer aquilo que Ele manda. Você vai ser conhecido no mundo espiritual. E aí você vai ter autoridade para vencer as suas batalhas no mundo físico. Espero que esse vídeo tenha abençoado você. Faça o que você combinou, abençoe outras pessoas, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, ative o sininho de notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos e não se esqueça de dar o seu joinha, o seu like, que é muito importante. E se você tem algum comentário, escreva aqui embaixo de algo que o Espírito de Deus falou com você. Você já é conhecido no mundo espiritual? Ainda não? Quer ser conhecido? Quem você é no mundo espiritual? Deixa aqui nos comentários